Olá, eu sou o Wagner, esse é o canal Tragicômico e na semana passada eu lancei um vídeo falando sobre a possibilidade do Jiraiya ainda estar vivo em Boruto e de ele ser na verdade o Kashin Koji, que é um dos membros da Kara, que é a organização maligna, como se fosse a Akatsuki de Naruto. E por que eu tô falando isso? Bom, porque esse vídeo acabou indo muito bem, muito mais do que eu esperava, e ele recebeu muitos comentários. Nesse momento já são quase 4.000 comentários e é claro que ali no meio tiveram muitas dúvidas, muitas teorias, então eu resolvi fazer praticamente um Tragicômico Responde aqui, pegando os comentários mais frequentes, as dúvidas mais frequentes daquele último vídeo, para tentar dissecar, explicar, começando pelo que deu o título desse vídeo e a pergunta com certeza mais frequente de todas. Eu fiquei até surpreso de quantas pessoas me mandaram essa pergunta. Por que o Jiraiya estaria do lado negro da força? Por que ele teria ido para uma organização do mal? O que aconteceu para o grande herói de Konoha, um dos grandes heróis de Konoha, ter se tornado um vilão? E eu fiquei surpreso com um número avassalador de pessoas que estavam fazendo a mesma pergunta, porque na minha cabeça essa é uma das dúvidas que, a resposta é a mais óbvia possível. Por mais que não seja uma única resposta, é bem fácil de você presumir os motivos que levariam o Jiraiya a ter se unido a uma organização do mal. Até porque estamos falando de Naruto, e a gente já tem um grande exemplo do que pode levar um mocinho a se infiltrar numa organização do mal, não é, Itachi? Por que o Itachi estava lá na Akatsuki? Por quê? Ele estava lá porque ele era realmente mal? Não, ele estava infiltrado, ele estava tentando não necessariamente colher informações, mas ele estava fazendo praticamente um trabalho de agente duplo lá dentro. Ele não era realmente do mal, ele simplesmente estava infiltrado na Akatsuki. Por que o Jiraiya não poderia estar fazendo a mesma coisa? Por que ele não poderia estar infiltrado na Kara? Por que ele não poderia estar colhendo informações lá de dentro? Ou seja, não necessariamente porque o Jiraiya pode estar vivo em uma organização do mal, ele agora se tornou um vilão. Que as pessoas falavam, impossível, não tem como, o Jiraiya jamais ficaria malvado, ele jamais se juntaria a uma organização do mal. Então, talvez ele esteja fazendo isso com um propósito muito nobre. E aí? E a outra possibilidade também muito óbvia e clichê é que ele sofreu algum tipo de lavagem cerebral, que ele perdeu as memórias, ou enfim, que ele teve algum tipo de acontecimento muito sério no seu cérebro quando ele morreu e voltou, ou quando ele quase morreu, ele acabou sendo capturado pelas pessoas que comandam e que controlam a Kara, e essas pessoas trataram de talvez implantar memórias, ou talvez simplesmente fazer algum procedimento, algum genjutsu, alguma coisa, algum jutsu específico, poderia ser um jutsu de controle mental muito forte, que estivesse fazendo com que o Jiraiya achasse que ele é um cara malvado, que ele é um vilão, quando na verdade ele pode não ser. Então, encontrar justificativas para fazer o Jiraiya se juntar a uma organização do mal são coisas bem fáceis de fazer, sabe? Não significa que os valores morais dele foram corrompidos e que ele deixou de ser um cara bondoso ou que ele se revoltou contra a vila depois de tudo que ele passou. Não, nada disso, não precisa ser nada disso. Se fosse qualquer coisa desse tipo, com certeza seria horrível, muito provavelmente seria horrível, precisaria ser muito bem trabalhado para que não fosse horrível, mas não precisa ser nada extremo dessa forma, pode ser uma coisa muito mais simples, superficial e reversível. Ele pode estar sendo um agente duplo ou ele pode ter as memórias manipuladas e ele pode recuperar isso depois e voltar a ser um herói, enfim. Ou ele pode morrer como vilão, mas sem estar ciente do que está fazendo, o que também não seria uma boa opção. Agora, passando para as outras dúvidas. Como ele poderia estar vivo? Uma das teorias mais recorrentes é a de que ele poderia ter morrido de fato, mas ele acabou sendo ressuscitado pelo Nagato. Quando ele foi ressuscitar as pessoas de Konoha, ele acabou também indiretamente trazendo de volta à vida o Jiraiya. Existem algumas falhas nessa teoria, né? Porque inicialmente esse não era mesmo o plano do Nagato e ele estava muito distante do Jiraiya, que tinha morrido em outra cidade, em outro país, muito longe de lá. Mas, ciente de todo o poder que o Nagato possuía, ele pode ter de alguma forma tentado canalizar uma parte essencial desse poder para trazer de volta o seu antigo mestre. Afinal, ele morreu como uma boa pessoa, ele morreu se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados. Então, com certeza, se ele tivesse o poder necessário para desfazer essa bobagem que foi matar o seu antigo mestre, eu acredito que ele poderia sim fazer isso e ninguém saberia, porque afinal de contas ele morreu imediatamente depois, ele não teve tempo de comunicar a ninguém. Isso inclusive poderia explicar outra dúvida recorrente, que é o fato do Kashin Koji possuir os dois braços e conseguir falar,
quando o Jiraiya teve um dos seus braços destruídos e a sua garganta também. Então, se fosse o Jiraiya, ele teoricamente estaria mudo e sem um braço. Mas se ele realmente morreu e foi trazido de volta com a técnica do Nagato, a gente pode presumir que a garganta e o braço do Jiraiya também acabaram sendo reconstruídos, ou enfim, pode ser alguma coisa desse tipo. Mas se não for isso, também é muito fácil de explicar como é que o Kashinkoji tem os dois braços e consegue falar. Simplesmente a tecnologia em Boruto evoluiu demais. A gente já tá vendo aí vários personagens utilizando próteses mecânicas, e também existem as próteses com as células do Hashirama, que a gente já viu tantas vezes no anime. Então, cara, para ele ter um braço protético é muito fácil. Recuperar a voz talvez fosse mais difícil, mas novamente, com o avanço científico que Boruto teve, eu não acho que seria impossível, até porque a gente sabe que na cara existem cientistas absurdos, assim, que estão num nível muito alto, muito mais alto do que a gente já viu em toda a série de Naruto. Então, cara, recuperar a voz de alguém talvez não seja uma coisa tão, sabe, sem noção, afinal, é um anime que é uma história fictícia, né? A gente consegue engolir isso. E outra coisa que torna possível o Jiraiya estar mesmo vivo é o fato de que nunca encontraram o seu corpo, inclusive por isso ele não foi trazido de volta pelo Edo Tensei, e pode ser porque ele encontrou uma forma de sobreviver. Afinal de contas, um comentário que eu li que eu achei bem interessante, o Jiraiya é praticamente um sapo. Não literalmente, mas digamos que ele tem ali muitas características dos seus anfíbios favoritos, então talvez não fosse impossível que ele conseguisse sobreviver lá debaixo d'água e encontrar alguma forma de escapar de uma situação que parecia mortal, porque a gente já viu isso também acontecendo com outros personagens. Cara, o Obito teve metade do seu corpo esmagado por uma pedra, ele deveria ter morrido. Mas é um anime, então, sabe, pode ser que o Jiraiya, mesmo com todos aqueles ferimentos fatais e mesmo no meio do oceano, tenha conseguido encontrar uma forma de sobreviver, e talvez ele tenha sido resgatado também por alguém da cara já naquele tempo. Pode ter acontecido algo parecido até com o que foi com o Obito, que deveria ter morrido, todo mundo achou que ele tinha morrido, mas ele foi resgatado e conseguiu sobreviver mesmo sem metade do seu corpo. Outro argumento bem recorrente é de que os sapos saberiam que o Jiraiya está vivo e poderiam ter contado para o Naruto. Mas isso é bem fácil de explicar, né? Caso realmente seja o Jiraiya e ele não queira que as pessoas saibam que ele está vivo, ele poderia simplesmente pedir para que isso fosse um segredo, mesmo entre os sapos, e ele é muito respeitado lá dentro, então com certeza eles acatariam esse pedido. Até porque a gente sabe que o Kashinkoji tem um contrato com os sapos, ele já invocou um sapo, e o Naruto não sabe de nada sobre ele. Então não é como se os sapos fossem, tipo, super fofoqueiros e ficassem contando de tudo sobre as pessoas que eles têm contrato de um pro outro. Ah, mas é que eles sabem que o Naruto conhece o Jiraiya. Bom, novamente, como eu já disse, pode simplesmente ter pedido para eles não contarem, isso não é argumento para nada, na minha opinião. E agora, outro comentário que eu também li muitas vezes e que pra mim também não quer dizer praticamente nada, mas que aparentemente para muitas pessoas tem um peso muito grande, é de que o Kishimoto já havia afirmado que não traria o Jiraiya de volta. Inclusive foi um dos motivos dele não ter trazido ele com o Edo Tensei, porque na opinião dele o Jiraiya sempre foi um personagem bondoso e que ele não traria ele de volta porque isso iria macular a sua memória, enfim, coisas desse tipo. Então, eu, Wagner, não tomo como verdade absoluta o que o autor da obra disser. Ele pode estar mentindo, ele pode estar desconversando, ele pode estar falando com o objetivo de despistar os fãs, ele pode mudar de ideia, ele pode simplesmente ser comprado. Tudo isso já aconteceu muitas, mas muitas vezes. Eu acho que um dos maiores exemplos é o Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, que já declarou muitas vezes que não iria mais produzir Dragon Ball, e tá aí produzindo Dragon Ball pra caramba o tempo inteiro nos últimos anos, tá fazendo filme, novos animes, enfim, tudo mais. Já voltou com a palavra dele muitas vezes. Não é porque o Kishimoto criou Naruto, que nunca volta atrás com a própria palavra, que ele também nunca faria isso. Se ele estiver precisando de grana e a Pierrot falar, olha só, se você trouxer o Jiraiya de volta, a gente vai fazer muito dinheiro, os fãs vão ficar malucos, as vendas vão aumentar pra caramba, então você tem que trazer ele de volta. Você acha que ele não ia? Tipo, não trago de volta de jeito nenhum.
Talvez, mas eu não ponho minha mão no fogo por isso, porque eu já vi esse tipo de coisa acontecendo muitas vezes na indústria do entretenimento. Não seria nenhuma novidade o cara falar que vai fazer uma coisa ou que não vai fazer uma coisa e depois ele vai lá e faz completamente o contrário. Agora, sobre a entrada do Kashin Code em Konoha, com aquele sistema de reconhecimento de chakra. Muitas pessoas falaram, pô, mas seria absurdo eles não perceberem que tem um morto entrando na vila, já que eles estão reconhecendo o chakra dele. Ou também outras pessoas falando que o Jiraiya morreu faz muito tempo, então provavelmente eles não teriam mais o seu chakra no registro, e algumas pessoas falando até que ele morreu antes desse registro ser criado. Nenhuma dessas informações procede, ao meu ver. Vamos por partes. Primeiro, o Kashin Code deixou claro que esse sistema existe há muito tempo e que agora ele inclusive está mais fraco, porque como não estão mais em tempos de guerra, as pessoas acham que não precisam mais se preocupar tanto em monitorar o sistema de chakra. O que significa que pode ser que, por causa disso, eles não estejam fazendo uma limpa e removendo o chakra de quem já morreu. Por que eles fariam isso, sabe? Tipo, se o cara já morreu, também não tem nem a necessidade de tirar do sistema. E a gente não sabe nem como esse sistema funcione, talvez não tenha como retirar o chakra de alguém lá de dentro. Afinal, a gente viu ninjas que foram renegados por Konoha, entrando em Konoha quando o sistema era mais eficiente e eles não foram detectados. Ou seja, se um ninja renegado que está vivo e pode se infiltrar na aldeia não tem o seu chakra removido do sistema, por que um morto teria, sabe? Ele é muito menos perigoso, muito menos nocivo. Pode ser que o chakra do Jiraiya, mesmo morto, esteja ali no cadastro, sim. E aí você pergunta, tá, e como é que eles não perceberam que tem um morto perambulando na vila? Porque talvez, pelo que eu entendi na verdade, esse sistema não funciona identificando cada ser humano que tem um chakra diferente, você consegue saber quem é cada um deles. Até porque precisaria meio que ser Deus para conseguir controlar tantas pessoas de uma vila inteira. Imagina só você ter na sua cabeça a informação de todas as pessoas da sua cidade. Você saber exatamente onde está cada uma delas a cada instante. Claro, Naruto tem coisas muito mais mirabolantes do que isso, então é possível que alguém tenha essa capacidade. Mas eu entendo que o sistema simplesmente identifica se o chakra está registrado ou não. Ele não sabe de quem é necessariamente o chakra. Eles não conseguem visualizar a pessoa que está em tal lugar e quem é a pessoa que acabou de entrar, simplesmente sabe se está registrado ou não. E quando a pessoa entra e sai da vila, você sabe que alguém entrou ou saiu, mas não sabe exatamente quem é. E também, novamente, o sistema não está mais tão afiado que nem já esteve uma vez. Por isso pode ser que as pessoas não estejam lá prestando muita atenção em quem entra e sai, e aí não se deram conta que entrou um cadáver, teoricamente, em Konoha. Ou ela simplesmente não tem como fazer esse reconhecimento, só sabe que foi alguém com o chakra já registrado. Um argumento meio parecido com esse funciona para o modo sábio do Naruto, que consegue identificar o chakra de quem está ao seu redor, e aí sim ele saberia, né? Caso o Jiraiya estivesse vivo, ele já teria sentido. Mas o Jiraiya sabe muito bem que o Naruto possui essas habilidades e esses poderes, e eu acredito que se ele quisesse se esconder até mesmo do Naruto, ele daria suas formas. E também o Naruto não fica o tempo todo com o modo sábio ativado. Inclusive a gente viu no anime ou no mangá de Boruto, ele brincando, né, o Boruto e o Naruto brincando de esconde-esconde, e aí alguém fala, se o Naruto quisesse te encontrar seria muito fácil, ele simplesmente ligaria o modo sábio. Mas ele não fica com o modo sábio ativado o tempo todo, ele liga só quando precisa realmente, e ultimamente não tem precisado, então, sei lá, pra mim também não é impossível que o Jiraiya tivesse conseguido se esconder até mesmo do Naruto com o seu modo sábio. Ok, então dá pra refutar cada um desses argumentos, significa que esse cara é mesmo o Jiraiya. Tem como ele estar vivo e ter se infiltrado ali numa organização do mal e agora tá entrando em Konoha e passando pelo registro do chakra. Inclusive tem um momento em que ele meio que sabota a cara, o que poderia ser usado para corroborar essa teoria de que ele é um agente infiltrado, porque foi ele quem deixou o Kawaki ser capturado, praticamente. A Delta queria lá intervir, pegar o Kawaki, e ele falou, não, vamos deixar eles levarem, depois a gente resolve isso, que eu achei uma coisa meio esquisita no primeiro momento, não parecia um bom plano, mas pode ser que também tenha outras intenções por trás disso. Bom, eu vou falar da teoria agora então, e qual eu acho que é a resolução mais provável das opções que a gente tem. Basicamente são três. Ou esse cara é o Jiraiya, ou esse cara é um clone do Jiraiya, ou ele é um herdeiro do Jiraiya, que poderia ser um filho ou um aluno, provavelmente um filho porque
tem semelhanças físicas e estéticas também. E essas três possibilidades têm fortes argumentos pró e contra também a teoria, que pode servir pra gente falar não é isso, ou que a gente pode defender bastante e quase convencer você que realmente é o Jiraiya, ou é um clone, ou é o filho dele. Vou começar pela possibilidade de ser um filho ou um herdeiro, porque, cara, é muito fácil o Jiraiya ter algum filho perdido por aí. Alguém disse que ele falou que nunca teve filho em lugar nenhum, mas ele não teria como saber, né? Porque ele saiu por aí pegando mulher em tudo quanto foi país diferente, e para uma delas ter ficado grávida e ele nem saber disso, acho que não é tão difícil. Então tem essa possibilidade que pode ser um argumento a favor, né? É fácil que ele tenha algum herdeiro em algum lugar. Porém, não é porque o cara é filho do Jiraiya que ele teria as mesmas habilidades do pai, até porque ele seria um filho bastardo, né? Ele não teria tido nenhum contato com o Jiraiya. Então, o Jiraiya não teria feito o contrato dos sapos com o filho dele, porque ele nem teria conhecimento de nada disso, não teria ensinado Rasengan, não teria ensinado nada. Então é até estranho ele ter tantas habilidades e tantas semelhanças com o seu pai se ele tivesse sido criado de forma completamente independente. Só se ele acabou descobrindo que o Jiraiya era o pai dele e foi atrás de aprender as técnicas por conta própria, enfim. Dessa forma, um ex-aluno faria até mais sentido, porque aí sim ele teria aprendido algumas coisas com o Jiraiya. Mas um ex-aluno não teria que ter características físicas próximas. E o Kashin Koji tem algumas, então acho que seria mais uma grande coincidência. Outro detalhe é que esse aluno ou filho do Jiraiya precisaria ser de fora de Konoha, porque se fosse de dentro de Konoha, todo mundo saberia que é o filho do Jiraiya ou que é um ex-aluno do Jiraiya. E se ele é de fora de Konoha, como é que ele está registrado no sistema de chakra? Aí sim não faria muito sentido. Ah, mas é porque ele é filho e aí ele tem o mesmo chakra do pai. Eu acho que não. Acho que, por mais que você seja descendente, cada um tem a sua digital, né? Como se fosse, a minha digital não é igual ao do meu pai. Então eu acho que não faria muito sentido isso. Pode ser, até funcionaria como explicação, mas acredito que esse é um argumento que meio que prova que das três possibilidades, a de um filho, herdeiro, aluno, é a mais improvável. Pode ser, mas acho que é a mais fraca das três. A possibilidade mais forte, sem nenhuma dúvida, é de que esse cara é um clone do Jiraiya ou é alguém criado a partir das células do Jiraiya. Podem ter encontrado o corpo do Jiraiya, né? O Kabuto não encontrou, talvez ele não encontrou porque alguém já tinha encontrado antes dele e aí pegou lá o corpo do Jiraiya e criou um clone a partir daquilo. Pode ter alguma coisa a ver com as células do Hashirama também, experimentos que a gente já viu outras vezes acontecendo em Naruto. A gente já viu clonagem também, né? São coisas que já apareceram, inclusive na própria cara. A gente vê que existem experimentos genéticos, experimentos científicos, próteses e todas essas coisas, então não é nem um pouco impossível ou improvável que tenha acontecido algo assim, que eles tenham criado um humano artificialmente. Acho que essa é a possibilidade mais forte, porque aí sim, se ele fosse um clone do Jiraiya ou alguém criado a partir das células do Jiraiya, ele poderia ter a mesma configuração de chakra e dessa forma conseguir entrar no sistema da vila. Eu só acho muito difícil mesmo que o Kashin Koji seja um cara aleatório que não tem nada a ver com o velho safado, porque, cara, não tem como, mano. Seria muita coincidência ele ter a mesma invocação, né, de sapo, ele conseguir utilizar o Rasengan, que é uma técnica de alto nível e que poucas pessoas utilizam e já passaram pra frente no anime. O Jiraiya foi quem ensinou pro Naruto, e fora o Jiraiya teve o pai do Naruto e o Kakashi, né? Enfim, foram poucas pessoas que utilizaram o Rasengan na série. E aí esse cara do nada aparecer lá com essa habilidade sem ter nada a ver com o Jiraiya é no mínimo muito suspeito. E ainda tem a invocação de sapo, ainda tem o Katon, tem até uma técnica que é muito parecida com o Amaterasu do Sasuke, e o Jiraiya tinha aprendido o Amaterasu num pergaminho que ele usou para pesquisar, então ele poderia ter desenvolvido essa técnica a partir desse estudo que ele fez. Ou seja, tem muita coisa que encaixa ali para que realmente isso não tenha nada a ver. Outro detalhe importante também é que ele cobre essa parte aqui do rosto. Por quê? Talvez para esconder a verruga que ele tem no nariz, que entregaria de cara que é o Jiraiya. E aí entra outro detalhe, por que ele aparentaria estar mais jovem? Um argumento que as pessoas utilizaram que poderia explicar isso muito bem é que o Jiraiya conseguiu aprender a utilizar o jutsu da Tsunade, de rejuvenescer. Acho uma explicação meio forçada, até por isso eu acredito que a possibilidade mais plausível de todas é de que seja um clone, porque aí ele realmente estaria mais jovem. Mas definitivamente, com todas as informações que a gente tem hoje, não dá para descartar que pode
pode sim ser o Jiraiya, que ele pode estar se rejuvenescendo através de um jutsu, ou que ele tá escondendo mesmo as marcas da idade com aquela máscara e com aquela barba. A gente não consegue ver muito bem, não tem ruga aqui, né, que ele provavelmente teria algumas rugas de expressão perto da boca, mas pode ser alguma coisa desse tipo. Ele pode estar usando uma prótese ou ele pode ter simplesmente se curado dos seus ferimentos de outras formas. Pode muito ser o Jiraiya. Porém, os indícios mais fortes nos dizem que é um clone ou um experimento genético mesmo. Até porque, como eu já falei, a organização Kara está muito envolvida em experimentos genéticos, então faria ainda mais sentido dentro do contexto da organização. E eu quero finalizar o vídeo falando sobre o que foi mais comentado de tudo naquele vídeo, que é como as pessoas estavam frustradas com o retorno do Jiraiya, ou o possível retorno dele, porque isso mancharia o peso da sua morte, que teve um propósito muito grande em Naruto, serviu para o desenvolvimento do protagonista, e isso meio que invalidaria tudo o que aconteceu. Tipo, se o Jiraiya voltasse agora, o impacto da morte dele seria perdido completamente. E eu discordo. Eu entendo você pensar isso, você sentir isso, mas cara, eu discordo porque simplesmente ele morreu naquele ponto. A gente pode dizer que ele morreu. Não é porque ele estava vivo secretamente, ou enfim, foi recuperado de alguma forma e agora voltou, que é como se ele nunca tivesse morrido naquele período lá. Os efeitos da morte dele vão continuar tendo o mesmo impacto que tiveram antes. Porém, agora, no futuro, com o retorno do Jiraiya, isso teria um impacto ainda maior. Você imagina como é que seria o Naruto tendo que lutar contra o Jiraiya, que agora está numa organização do mal, que teve a sua cabeça manipulada, ou que está se infiltrando, enfim. Cara, isso teria um peso, uma carga dramática muito grande também, e eu não acho que iria manchar tudo o que aconteceu com o personagem no passado. Acho que se for bem feito, pode inclusive contribuir com a história que o Jiraiya já teve em Naruto, poderia somar. Mas aí é outro problema, né? Acreditar que eles trabalhariam bem tudo isso em Boruto, que é um anime que, por mais que o mangá esteja muito melhor que o anime, teve muitas coisas ali que não foram tão bem trabalhadas. Então eu entendo o receio, mas eu não acho que se o Jiraiya voltasse, necessariamente isso seria horrível, que eles estariam acabando com a obra. Não, eu acho que pode ser muito legal se for muito bem feito. Dá pra fazer um negócio muito foda com o retorno do Jiraiya. Inclusive, eu acho que eu prefiro que seja o retorno do Jiraiya, que eles inventem uma forma criativa e crível de trazer o Ero Chunin de volta, do que simplesmente criar um clone a partir das células dele, enfim, ou criar uma versão jovem do Jiraiya como um vilão. Eu acho que isso, por mais que seja o mais provável, não é nem que seria ruim, mas teria muito menos impacto. Se fosse o Jiraiya de verdade, é uma responsabilidade fazer uma coisa dessas no roteiro de fato, mas tem um impacto muito maior, e é o tipo de coisa que pode mudar a história de patamar. Então, eu gostaria de ver isso acontecendo, talvez. Se eles trabalhassem isso bem, poderia ser, cara, um divisor de águas em Boruto, sabe? Realmente poderia mudar o patamar do anime, que hoje ainda está muito distante de alcançar o seu antecessor. Mas claro, essa é só a minha opinião, na verdade são as minhas opiniões. Você pode discordar de tudo que eu falei aqui no vídeo, porque são só teorias, hipóteses e gosto pessoal também, né, sobre essa questão do retorno do Jiraiya. Então deixem nos comentários o seu feedback, eu sempre tento ler tudo que vocês escrevem. É difícil, porque no outro vídeo teve quase 4.000 comentários, mas eu tentei ler tudo e agora responder e tirar as principais dúvidas que eu vi por lá. Então é isso, é sempre muito legal o feedback de vocês. Não esquece de deixar o like, que é muito importante também, me ajuda demais, e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo longo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! E sem saber o que esperar, só o medo do que pode ser. A distância que sempre tivemos só vai desaparecer. Se o destino quer nos separar, sei que sempre vou te proteger. Não importa se é o fim do mundo, não vou te soltar.